Bom, então essa daqui é uma prescrição médica interna, tá, do hospital. Então aqui o doutor vai colocar o nome do paciente, como eu falei, se é particular, se é convênio, né, o que a pessoa tem. No caso aqui, ele colocou no HD lombalgia. Então o que seria uma lombalgia? Dor na coluna lombar, tá? Tá. Dor na coluna lombar. Então aqui ele pediu uma infiltração, tá? Uma infiltração. Então, como você tem que saber o que vai nessa infiltração. Então, no caso, esse médico, ele usa uma xilocaína, 2%, uma ampola de diprospan, uma agulha 30x7, uma agulha 40x12, uma seringa de 5 ml. Muito bem. Então, você que trabalha na farmácia, você vai separar esse material. Chegou o pedido, você vai separar esse material, não vai abrir nada, você não vai abrir nada, você só vai separar, coloca numa bandeja e vai entregar para a técnica de enfermagem, ou técnico de enfermagem. E aí, eles é que vão abrir, preparar e entregar para o doutor aplicar, entendeu? Ou, isso aqui é um exemplo assim que eu trouxe, mas poderia ser, por exemplo, poderia ter várias medicações aqui com horário. Então, por exemplo, poderia ter um Buscopan, poderia ter qualquer outro medicamento e um horário aqui para tomar. Então, o paciente está internado, vamos supor que o paciente está internado. Então, se o paciente está internado, quem vai separar isso aqui? A mesma coisa. No caso, a enfermeira ou a técnica de enfermagem, ela vai fazer o pedido para você. Hoje, como tudo é online, é no computador, então ela vai pegar, vai fazer o pedido para você, vai para a sua farmácia e lá na sua farmácia você vai separar o pedido. Aí você vai pegar o comprimido, você vai pegar, se é insulina, você vai pegar a seringa, vai aspirar o quanto que vai precisar da insulina, ou você pega o vidrinho da insulina mais a agulha e entrega para a técnica de enfermagem que ela vai aspirar, tá? E coloca o nome do paciente em cada comprimido. Põe no saquinho, fecha o saquinho na selagem, na máquina de selar, seca, coloca o nome do paciente, entendeu? Uma etiquetinha, tira uma etiquetinha, que nessa etiquetinha já vai o nome do comprimido, a dosagem do comprimido, o horário e o nome do paciente. E aí entrega para a técnica de enfermagem ou técnico de enfermagem que ele vai fazer. Ele vai pegar e vai levar e vai entregar para o paciente. Entenderam? Como eu falei na outra aula, vou só repetir, a farmácia geralmente tem uma farmácia que é a farmácia principal, que vai ficar no andar. Estou falando farmácia de hospital, tá, gente? E vai ter as satélites. As satélites são farmacinhas pequenas, que vai ter uma em cada andar. Então, digamos, vai ter uma para o centro cirúrgico, vai ter uma para o primeiro andar, que é o primeiro socorros. Então, primeiro atendimento, né, que eles falam. Então, assim, sempre... Atendimento. Então, sempre vai ter uma farmácia grande, onde que todo o material que chega, todo o medicamento que chega, vai ficar nessa farmácia grande, vai ficar, como diz, estocado, digamos, e aí cada farmacinha vai pedir o seu material. O pessoal do centro cirúrgico vai pedir o material do centro cirúrgico. O pessoal do PS vai pedir o material que usa do PS. Quando termina esse material, você pede, e sempre você vai ter um pouco estocado lá com você, entenderam? No final do dia, você vai ver o que você usou, o que mais usou e pede mais, tá bom? Muito bem. Outra coisa que nós vamos falar hoje. A interação medicamentosa. A interação medicamentosa é quando você toma um medicamento
e toma outro junto e ele pode te fazer mal ou ele corta o efeito do outro medicamento, tá? Por exemplo, corticoide com anticoncepcional. O corticoide, ele aumenta o risco de sangramento e causa dores estomacais. Então, se você toma anticoncepcional e ter que tomar um corticoide, o que seria um corticoide? Por exemplo, Diprospan, foi um exemplo que eu dei, uma injeção de Diprospan. Ou, por exemplo, eu uso muito a bombinha, né? Aquela bombinha, aquilo ali também é um corticoide também. Então, assim, sempre que você for ao médico, você tem que avisar para o médico o que você está tomando, para ver se o que ele vai prescrever, você pode tomar junto. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar de mulheres que estavam tomando anticoncepcional e tomou anti-inflamatório e engravidou. Já ouviram falar, né? E isso é verdade. Eu tenho uma amiga que aconteceu isso com ela, tá? Ela estava tomando anticoncepcional e teve um problema de garganta e foi tomar um anti-inflamatório e engravidou. Mas como se eu estou tomando anticoncepcional? O anti-inflamatório cortou o efeito do anticoncepcional. Então, sempre tem que estar avisando para o médico para evitar isso. Por exemplo, o antiácido com antibiótico tem uma diminuição do efeito do antibiótico. Se você tomar, por exemplo, Malax ou aquele leite magnésio, que são antiácidos. Se você tomar ele junto com o antibiótico, o leite magnésio ou o antiácido, ele diminui a ação do antibiótico. Ansiolítico com inibidores de apetite. Isso é, o ansiolítico é para acalmar, para tirar a ansiedade. O inibidor de apetite é para você comer menos. Se você tomar os dois juntos, pode dar uma confusão mental, uma irritabilidade e um taquicardia. Tá? O que é o taquicardia? Taquicardia é o aceleramento do coração. Quando o coração acelera muito, tá? Porque o normal do batimento cardíaco é de 70 a 80 batimentos por minuto no adulto. Passou de 100, 120 já é um taquicardia, entendeu? Muito bem. AS com insulina. O AS e mais a insulina. O AS pode aumentar a ação hipoglicemiante da insulina. Então, o que acontece? O AS ele afina o sangue, que ele é antiplaquetário, né? Ele quebra as plaquetas de sangue. E aí, o que acontece? Se você está tomando AS e está tomando também insulina, ele vai afinar demais o sangue e aí a diabetes vai cair muito. Vai ser uma hipoglicemia, quer dizer, vai estar muito baixo. Então, tem que sempre ver isso aí também, tá? Inibidores de mal e com tiramina. Pode promover crises hipertensivas e hemorragia intracraniana. Benzodiazepínicos com cimetidina. Tem uma diminuição do clearance plasmático e aumento da meia-vida plasmática e concentração dos benzodiazepínicos, aumento do efeito sedativo, quer dizer, a pessoa, aquele sedativo que teria uma ação pequena vai ter uma ação muito grande, quer dizer, a pessoa pode dormir demais, pode ficar muito mais zen do que deveria ficar, ok? Então, esse aqui, depois eu vou mandar a foto para vocês, tá? No grupo, tudo bem? Vai passando, por favor, quando voltar aqui, Outra coisa, termos que a gente usa muito, termos que vocês vão ver usar muito. Por exemplo, tudo que termina em algia. Tudo que termina em algia é dor. Então, por exemplo, mialgia. Mialgia é dor nos músculos, tá? Mialgia. Depois eu vou pôr aqui na lousa para vocês, tá? Mialgia é dor nos músculos. Lombalgia, dor na coluna lombar. Cervicalgia,
algia, dor na coluna cervical. Então, sempre terminou em algia, é dor, tá? Oma, sempre termina em oma, é tumor. Por exemplo, hemangioma, tumor da veia ou da corrente sanguínea. It, tudo que termina em it é uma inflamação. Bronquite, sinusite, rinite, tendinite, tudo isso é uma inflamação, tá? Úria, tudo que termina com úria é referente à urina. Por exemplo, anúria. Anúria quer dizer ausência de urina. Por quê? Anúria, porque sempre que tiver a vogal A na frente de qualquer palavra que é usado na enfermagem, na área de saúde, quer dizer ausência. No caso, a ausência de urina, quando a pessoa não consegue urinar. Anúria. Então, sempre que terminar em úria, se refere a urina. Êmia se refere a sangue. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que a pessoa teve um AVC por causa de uma isquemia. Isquemia quer dizer, teve uma falta de circulação sanguínea, uma falta de sangue para fazer a circulação. Então, sempre que termina em anemia, é referente a sangue. Por exemplo, leucemia, né? Que é uma doença no sangue, ok? Itomia são cortes cirúrgicos. Por exemplo, histerectomia, uma retirada do útero. Laparotomia, uma abertura na região abdominal cirúrgico. Então, e assim por diante, ok? E depois a gente vai falar mais alguns. E aí eu vou depois fazer a foto e colocar no grupo, tá? Pode passar, por favor? Ó, esses aqui são catéter que são usados para pegar veia, tá? Esses catéteres, cada um tem uma cor, e cada cor refere-se a um tamanho, tá? Então, vocês vão aplicar? Não, vocês não vão aplicar, mas vocês têm que saber o que é. Porque na hora que o técnico de enfermagem, a enfermeira vai lá e vai pedir para você, me dá um catéter 14, um catéter 16, um catéter 20, você tem que saber qual que é, tá? Então, aqui tem uma relação das cores. Então, o calibre 14, que é a cor laranja, aqui ó, a cor laranja. O calibre 16 é o preto, o calibre verde é o 18, o calibre rosa é o 20, o calibre 22 é o azul e o calibre 24 é o amarelo, tá? Então, aqui estão as cores e aqui tá a relação que eu vou passar a foto para vocês, tá? No grupo, tá bom? Aí, pode ir passando, por favor? Muito bem. Outra coisa, o esparadrapo não combina com a luva. Então, vocês vão fazer o curativo? Às vezes, vocês podem ajudar num curativo, até em casa mesmo, né? Até em casa, mas na farmácia não pode fazer curativo. Na farmácia não pode fazer curativo, certo? Não pode, mas às vezes até em casa. Então, você vai fazer um curativo ou você está ajudando alguém ali, se você tiver de luva, não tem como você cortar o esparadrapo de luva, porque o esparadrapo vai grudar na luva, não vai dar certo. Então, quando você vai colocar o esparadrapo, que com certeza você já cobriu o ferimento com uma gaze, então você já pode tirar uma das mãos a luva para você poder cortar o esparadrapo, tá? Isso é só para lembrar. Isso aqui também, depois eu vou passar no grupo, que é a concentração importante, né, tá? Os conceitos importantes em farmacologia. Por exemplo, o que é uma dose? Uma dose é uma quantidade do medicamento introduzido no organismo a fim de produzir um efeito terapêutico.
Então, se o doutor mandou você tomar um comprimido a cada 8 horas por 7 dias, então é uma dose normal, é uma dose para o tratamento, então para o fim terapêutico, tá? Agora, o que seria uma dose máxima? Uma dose máxima, quando ele falar assim para você, um exemplo. Olha, você pode tomar 2 losartana. Um losartana de manhã, um à tarde e, se necessário, mais um ao dormir, digamos. Então, isso é a dose máxima. Então, ele tá deixando bem claro para você. Olha, a dose máxima que você pode tomar seria 3 ao dia, não mais que isso. Então, isso é uma dose máxima, entendeu? O que seria uma dose tóxica? Uma dose tóxica é quando a quantidade ultrapassa a dose máxima e pode causar consequências graves, até a morte. Mas a morte pode ser evitada? Pode. Ela vai ser evitada quando levar a pessoa a tempo, para ela ser socorrida a tempo. Então, aí sim, ela pode ser evitada. Então, é uma dose tóxica que pode ser evitada, tá? E o que é uma dose letal? Uma dose letal é aquela que mata. Então, a pessoa tomou uma overdose, por exemplo. Então, é uma dose que vai matar mesmo a pessoa, tá? Então, isso é uma dose letal. E dose de manutenção é quando você está tomando aquele medicamento para concentração, para o tratamento, mas aquela dose sempre certinha. Então, ela está fazendo uma manutenção do seu problema, da sua doença, ok? Muito bem. Então, eu vou passar um trabalho para vocês, que é um trabalho de pesquisa, tá? E aí, também eu vou passar a foto para vocês no grupo, porque não deu tempo de eu fazer a xerox para todo mundo, tá? Então, o trabalho é esse aqui. É um trabalho de pesquisa. Então, aqui tem vários nomes de medicamento que são medicamentos comerciais, ou melhor, medicamento de referência, né? Nome referência. E vocês vão ter que pesquisar o nome genérico dele. E para que serve aquele remédio? Então, qual a indicação daquele remédio? Por exemplo, vamos dar um exemplo. AAS. O que é o AAS, né? Qual é o genérico dele? Qual é o princípio ativo dele? É o ácido acetil salicílico, certo? E qual a indicação dele? Ele é antitérmico, ele abaixa a febre, ele é analgésico, porque ele tira a dor, né? Ele é anti-hipertensivo, porque ele é antiplaquetário, ele abaixa a pressão também. Então, isso seria a indicação, ou seria a família do medicamento, tá? Vamos dar aqui tem vários, tá? Então, a gente poderia dar vários exemplos aqui, tem bastante mesmo. Então, vocês vão pesquisar, tá? Cada um desses nomes, vocês vão pesquisar. Vocês podem pesquisar no Google, pode ir onde vocês achar melhor. Então, eu vou ajudar, pode passar só para vocês verem, que depois eu vou fazer a foto. Eu vou ajudar dando uma relaçãozinha aqui para vocês. Por exemplo, o que é um anti-inflamatório? Então, aqui eu tenho uma relação que tem vários nomes, tem alguns nomes. Então, por exemplo, anti-inflamatório, cataflã, tem cataflã aí, não tem? Vê aí na letra C. Achou? Então, cataflã, por exemplo, é o nome referência. E qual é o genérico dele? Ou o princípio ativo? É diclofenaco. Diclofenaco de Sódio. potássio. De potássio, tá? E, não, tudo bem, fica tranquilo. Existe o de sódio, mas depois a gente vai ver essa diferença aí. Profenide, tem aí também, se eu não me engano. Se eu não me engano, tem profenide também. Então, profenide é o cetoprofeno, que é o princípio ativo. E o que ele é? Ele é um anti-inflamatório, que é a família dele. Então, vocês vão pesquisar nessa lista que eu vou entregar para vocês, mas também vocês vão pesquisar na internet, porque nessa minha relação aqui não tem tudo. Aqui tem alguns, mas não tem tudo, tá? Então, vocês vão pesquisar nessa relação que eu vou entregar para vocês,
mas também vocês vão pesquisar na internet também, tá bom? Tudo bem? Tá? Aí eu vou fazer a foto para vocês, porque acho que eu não tenho o suficiente para todo mundo aqui, tá? Outra coisa, manipulação. Por exemplo, uma preparação do chá. A gente, quando faz uma preparação do chá, a maioria das pessoas erram, né? Você quer abrir ali? Não. Tá calor? Não, eu falei, será que é sol? Não. Você quer, abre ali um pouquinho, por favor, que acho que tá um pouco... Eu tô achando quente. Tá um pouquinho. É porque dizem que vai esquentar hoje, né? Tomara. Tá um pouquinho, assim. Então, quando a gente faz um chá, por exemplo, em casa, a maioria das pessoas erram no fazer o chá. Sabe por quê? Eles deixam ferver a água. Tem que se infusar. Eles fervem a água e põem o chá e deixam ferver. Não pode ser assim. Você tem que deixar ela ferver. Ferver não, esquentar bem. Quando ela começa a ferver, você joga a erva e tampa. Desliga o fogo e tampa. Essa é a melhor forma de fazer o chá, tá? Então, tá aqui explicando, né? Que não pode deixar cozinhar muito, né? Ou não pode deixar cozinhar. Infusão, o que é infusão? Infusão, você vai pegar a erva, vai colocar no recipiente e vai jogar água quente por cima e tampa. Isso é uma infusão, tá? Então, você não vai deixar ela ferver, você vai deixar só água quente ali com a erva. Então, seria mais ou menos 10 minutos, tá? No caso das flores e folhas, procure deixar menos tempo ainda, tá? Decocção. O que é decocção? Quem sabe? Quem sabe o que é decocção? Não tem ideia, né? Então, decocção é cozinhar. Decocção é cozinhar, tá? Então, a decocção por ervas, põe as ervas numa vasilha com água e leve ao fogo. Deixa ferver por uns 10, 20 minutos, né? Então, isso é uma decocção. No caso de talos, raízes, madeiras e caules, tem que picar bem, tá? E deixar à noite na água e depois fazer a decocção. Tudo bem? Maceração. Maceração, todo mundo sabe o que é, né? Põe ali no pilãozinho e macera a erva, né? E tira aquele sumo, dá para a pessoa beber. E aquela massa que ficou, você pode colocar como emplasto em cima do ferimento, se for o caso, né? Quando eu quebrei o braço, que eu tenho uma placa aqui, 7 parafusos, né? Quando eu quebrei o braço, meu braço ficou bem necrosado mesmo, eu achei que eu não ia perder o braço. Então, eu ia de manhã na beira do rio, e a gente pegava mastruz, e aí fazia isso, macerava bem. Aí o sumo eu tomava com água em jejum e a massa que sobrava eu colocava e enfaixava. Foi o que melhorou, foi o que sarou meu braço, né? Fiquei com sequelas, que eu não consigo fechar a mão direito, e fiquei com uma cicatriz e uma hérnia no braço, ó. Tá vendo? A hérnia. Ó. E eu não posso pegar peso, não consigo segurar nada, né? Mas tá bom, tá aqui, tá ótimo. Então isso seria a maceração. E o que é a tintura? A tintura ao invés de você pôr água, você macera, ao invés de você pôr água, você põe álcool e deixa por um tempo ali. Aí seria uma tintura, né? Por exemplo, existe um remédio chamado, não é um remédio, é um produto que chama tintura de benjoim. Tintura de benjoim, alguém conhece? Não, né? Tintura de benjoim, ela é muito usada no hospital, porque ela tá me dando alergia, essa máscara. Não vou nem tirar pra senhora ver como é que tá meu rosto. Nossa, não. Olha isso, professora, tudo vermelha. Nossa. É máscara isso, você acredita? Máscara, terrível isso. E pior que acho que tem mais um ano aí pela frente, ou mais, pra gente usar, né? Então, a tintura de benjoim, o que é a tintura de benjoim? Tintura de benjoim é um produto que ele vai álcool, obviamente, por isso que ele é uma tintura, e ele serve para... ele é um antisséptico. Ele é um antisséptico para limpar a ferida, tudo, para limpar após cirurgia, né? Também pode passar também. E só que o produto que é usado nele, ele fica meio grudento.
Ele fica meio grudento. Ah, então ele não seria igual ao álcool de cereais. É diferente. É diferente. É diferente. Diferente. E aí, por exemplo, um exemplo assim, ó. Você vai precisar usar um esparadrapo no dedo, por exemplo. Você vai usar um esparadrapo no dedo. Se a sua pele é oleosa, o esparadrapo não vai segurar. Porque a sua pele é oleosa, né? Então, o esparadrapo, ele não gruda, ele vai soltar. Então, aí, você passa essa tintura de benjoim, que além dela ser um antisséptico, ela já limpa, ela fica meio grudenta. Então, aí você coloca o esparadrapo, ele adere. O esparadrapo adere, mesmo sendo uma pele oleosa. Aí o esparadrapo adere. Então, a gente usa muito, por exemplo, na sala de gesso, quando a gente tem que fazer uma esparadrapagem, que é um procedimento típico, né, da ortopedia. Quando a gente tem que fazer isso, então esse tipo de procedimento, então a gente usa a tintura de benjoim, tá? Banho. Banho é pegar a infusão, fazer uma decocção, né, dessa infusão e misturar na água do banho, depois jogar, né, sobre a pessoa. Cataplasma é aquilo que eu falei, amassa a erva, né, e depois faz uma pasta com aquela água e coloca sobre o local. Isso é um cataplasma, né? Compressa é um uso tópico, quer dizer, na pele, que atua na penetração da pele através do princípio ativo. Então, por exemplo, você vai pegar você tá com uma dor, tá? Então você pega um pano com uma água quente, umedecida, mas com pouco líquido, e coloca sobre o local. Então, isso é uma compressa, para tirar dor, para tirar inflamação, né? Só que quando usa compressa fria e quando usa compressa quente. Então, compressa quente nunca usa sobre um local que está inflamado, já está inflamado, com pus ou que está muito vermelho. Não usa compressa quente ali. Aí seria compressa fria. Compressa quente você só vai usar se não houver inflamação, entendeu? Mas se houver, por exemplo, a pessoa quando acaba de se machucar lá no campo, o que eles põem? Eles põem água fria ou gelo, né? Tá? Por quê? Porque ele vai servir como vasoconstrição. Ele vai fechar os vasos, impedindo que haja uma hemorragia no local. O gelo, tá? Agora, se passou mais de 12 horas e já criou o hematoma, aí eu posso usar a água quente, que é para dissolver esse hematoma, entendeu? Mas se tiver pus, não usa água quente, tá bom? Pode falar, filha. Essa tintura de benjoim a gente vai encontrar somente nas farmácias de hospital ou farmácias e drogarias também? Eu acho que na Drogaria São Paulo tem, eu acho, não tenho certeza. Drogaria São Paulo, Drogazil, se eu não me engano, são drogarias especializadas. Se eu não me engano, tem, mas eu não tenho certeza. Igual o antisséptico, aquele antisséptico, esqueci o nome dele agora, que nas farmácias especializadas você consegue, tá? Essa tintura de benjoim, você vê que ela fica nesse frasco escuro, porque a propriedade dele, o conteúdo dele, não pode sofrer a ação do sol, da claridade. Então tem que ficar no ambiente escuro, senão ele perde a sua propriedade, tá? Inalação. Inalação a gente sabe, né? Que é pegar a infusão do chá ou do produto, colocar lá no copinho e inalar, né? Inalar. E gargarejo, também a gente já sabe que é fazer o gargarejo e jogar fora. Sumo ou suco é o resultado da trituração da planta medicinal fresca no liquidificador ou numa centrífuga. O pilão também é usado, né, para fazer essa parte bem suculenta, tá? Esse aqui também eu vou mandar através do vídeo para vocês, tá bom? Daqui a pouco eu já começo a mandar. Mas vai passando aí para vocês poderem ver. Bom, essa aqui é uma tabela de interação medicamentosa. Então, essa tabela, você vai ver assim, ó, formando um L, tá?
formando um L. Por exemplo, tudo que tem a letra C quer dizer que é compatível. Posso tomar um medicamento com o outro, não vai dar problema. Tudo que tiver a letra I é incompatível. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo da aminofilina. A aminofilina, ela é incompatível com o amiodarona. Ela é incompatível com os cefraxidina e assim por diante. Então, tem a letra I e a letra C. Onde tem a letra C é compatível, onde tem a letra I é incompatível. Essa tabela também essa não tem jeito, porque mesmo que eu fizer a foto, não vai sair bem. Então, eu vou ter que fazer a xerox, mesmo entrego na próxima aula para vocês, tá? Não vai dar para fazer, que mesmo a foto não vai sair boa, tá? Então, essa tabela de interação medicamentosa é para isso. É para saber qual o medicamento que você pode tomar com o outro e que não vai fazer mal, tá? Essa é uma tabela que foi tirada de um livro, mas se você procurar na internet, tem várias tabelas, tá? Não tem só esse modelo, tem outros modelos também de tabela que dá para você saber se pode tomar ou não, tá? Esse livro aqui eu trouxe só para vocês conhecerem, porque só tenho esse mesmo, né? Esse é um livro da Laboratório Medley, onde que ele apresenta aqui os medicamentos dele. Ele trabalha, ele produz medicamentos genéricos de qualidade, e nesse livro é muito bom que, assim, por exemplo, ele tem o meloxicam, um exemplo. Meloxicam, então aqui está dizendo para que ele serve. É para tratamento sintomático da artrite, uso adulto, oral, via oral. Qual o remédio de referência, que eu posso achar também com outro nome? O Movatec. Movatec é o mesmo que meloxicam. A apresentação dele seria 10 comprimidos, e com o mesmo valor que você compra um de referência, dá para você comprar 3 meloxicam. Entendeu? Então, assim, esse é um exemplo, mas tem vários aqui, ó. São muitos medicamentos aqui. Então, como eu falei na outra aula para vocês, amoxicilina, por exemplo, ó, aqui tem um exemplo da amoxicilina. Então, os remédios, os representantes, antes eles iam nas clínicas, nos hospitais, eles levavam muitas amostras grátis para os médicos. Hoje eles não podem mais levar, então eles têm levam esse catálogo, pode ser assim ou pode ser no tablet deles, para poder apresentar os medicamentos para os médicos, tá? Muito bem. Só um minuto. Bom, vamos lá. Medicamentos mais usados em UTI. Vou passar essa relação também para vocês dos medicamentos mais usados em UTI. Por exemplo, noradrenalina. Para que serve? É um vasocompressor indicada para choque séptico em situações de baixa resistência periférica e assim por diante. Então, eu vou passar uma relação aqui de medicações que tem que ter numa UTI. Então, por exemplo, se vocês estão trabalhando numa farmácia do hospital e tem que separar medicamentos que vai para a UTI. Então, essa é uma relação de medicamentos que com certeza vai ser usado na UTI. Analgésicos e sedativos de UTI. Aí tem os analgésicos opioides e os não opioides. Sedativos, relaxantes musculares, sedativos anestésico geral, como o Propofol. Anestésico opioides, por exemplo, tem o tramal, dimorfina, fentanil. Então, essa é uma relação que eu também vou passar uma foto para vocês depois, para vocês terem um conhecimento, tá? Outro grande problema, gente, todo mundo começou, assim, a tomar medicação por conta própria, né?
E com isso, o que aconteceu? Houve uma super-bactéria, né? Por quê? Porque qualquer coisinha a pessoa ia lá, comprava azitromicina, comprava tudo que é anti-inflamatório e tomava sem ter uma receita médica. Então, com isso, eles acabaram dando uma resistência à bactéria, né? Então, aí depois, quando o médico entra com o medicamento, ele já não faz mais efeito, tá? Então, foi feita uma campanha pelo uso racional do antibiótico, né? Que seria para as pessoas somente tomar o antibiótico, se necessário, e com receita médica. Então, foi feita uma campanha, né, pelo uso racional do antibiótico. Muito bem. Então, eu vou mandar as fotos de todos esses mostruários que eu passei para vocês, da aula de hoje, tá bom?